Alô, alô, boa noite. Estamos ao vivo, dia 26 de agosto de 2020. E hoje vamos estrear, o quadro Política ao Vivo, a live da política aqui no nosso Instagram. Foi um pedido de vocês de muito tempo. Eu relutei esses 4 meses para falar sobre entretenimento, sobre saúde, e hoje estamos voltando para falar sobre política, especificamente sobre a política aqui de Mato Grosso e mais especificamente a política aqui de Cuiabá. E nesse quadro de hoje que está começando, eu recebo ela, que é pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona, que a qualquer momento vai estar entrando aí para conversar com a gente sobre a real situação de Cuiabá, quais as suas contribuições, a forma que ela vai conduzir essa cidade e falar aí das problemáticas. Ela que me fala aí se o áudio está bom, se a imagem está boa. É um quadro novo, acho que é importante você discutir. Você que é de outro estado, fica com a gente, porque às vezes um projeto político, uma problemática, serve para você aí também, para você puxar a orelha do seu pré-candidato, para você sugerir soluções para a sua cidade, para o seu estado. E hoje o diálogo vai ser assim, leve, um bate-papo, para a gente fazer uma retrospectiva aí da política local, Mato Grossense, por que não dizer nacional, já que está tudo integrado e esse ano de pandemia a digitalização veio com tudo. Ela acabou de entrar aqui na live, vou convidá-la. Ela é mãe, ela é negra, ela é advogada, ela é servidora pública do Procon, concursada e... Agora sim! Boa noite, Gisela! Boa noite, Yuri. Finalmente aí vai ter que reclamar no Procon dessa conexão da internet aí, hein? Tô no lugar correto, Tá no lugar correto. Olha, Gisela, um prazer te receber aqui nesse novo formato. A gente que está mais do que nunca digitalizado. Essas eleições desse ano vai ser, se não 100%, 90 e pouquinhos por cento, tudo em rede social, para chegar mais próximo do eleitor, para mostrar às pessoas quais são as propostas, os obstáculos. E para abrir esse quadro da live política, nada melhor do que você. Eu chamo você porque você não é uma senhora. Eu não me sinto à vontade de chamar de senhora. Mas tenho total respeito. Não é a primeira vez que a gente se encontra na imprensa. E espero que sejam várias experiências desse tipo para levar informação para as pessoas de casa, Pois é, eu que agradeço aí a oportunidade, uma honra, estar aí na abertura desse quadro, principalmente aí num ano eleitoral, em que é muito importante ouvir as pessoas, conhecer aí a proposta de todos os candidatos de maneira geral, para que o cidadão faça de fato uma boa escolha. Então é uma honra estar aqui com você. Com certeza. Vamos falar já dessa questão aí de inclusão, de democratização da política nacional. Você como negra, advogada, mulher, representatividade aí na política, uma questão que a gente sempre tem que falar, é preciso falar e voltar a falar. 11% só das prefeituras nas últimas eleições do Mato Grosso foram por mulheres. Algumas cidades fortes, como Sinop, Várzea Grande também. Como você vê, Gisela, essa inserção da mulher na política? Você ainda sente algum preconceito para ter essa voz ativa aí junto com esses outros políticos? Então, Yuri, eu lamento, sim, o número é muito pequeno. Vejam aí que as mulheres hoje em Mato Grosso, nós somos 54% do eleitorado do estado de mulheres, o que minimamente exigiria aí uma representação proporcional, e isso muito pequena ainda a representação. E eu atribuo muito isso ainda a uma cultura que nós temos, muito machista, paternalista, no sentido de que a mulher, ela foi aí educada culturalmente para, na verdade, não ocupar todos os espaços, Então, ter esse lugar de fala hoje, nós aí ocuparmos funções de poder ou de mando, ainda é uma realidade, que é uma realidade hoje, mas ainda muito pequena em relação ao quadro que nós temos, E a questão do preconceito, ela existe, nós não podemos dizer que não, Veja que eu acompanhei recentemente, li uma pesquisa que foi feita pelo Senado da República, ainda quando a presidenta Dilma estava aí no poder, e ali se perguntava exatamente às mulheres, essa situação de ver outra mulher no poder, ocupando uma função aí de representação popular, se isso de fato a motivava a também participar da vida política. E isso sim, Então eu penso que hoje, particularmente,
eu tenho uma missão também, um papel importante no sentido de estar aqui e poder motivar que outras mulheres também estejam, né? Eu tive aí a honra de participar pela primeira vez em 2018 de um processo político eleitoral, né? E recebi aí mais de 50 mil votos da população de Mato Grosso, resultado esse que me deixou muito orgulhosa e tenho certeza que inspirou várias mulheres, né? Tanto que nesse pleito eleitoral de 2020 eu já vejo aí muitas pré-candidatas a vereadoras, algumas chapas de partido que inclusive superam a marca dos 30%, que é a cota hoje destinada aí, não exatamente às mulheres, né? Porque a cota, vejam que a lei, ela fala que é de um dos gêneros, né? Poderia, que lindo fosse, né, ter uma chapa aí de 70% mulheres e 30% homens, né? Isso seria maravilhoso. Mas vamos chegar lá, né? Aos poucos, acredito que a gente vai fazendo essa conquista. Mas só para me concluir esse raciocínio, essa pesquisa que eu vi do Senado da República, você tinha lá como o principal motivo das mulheres não participarem do processo político eleitoral era exatamente por conta dos partidos, aí da representação dos partidos serem muito masculinas. E isso é uma realidade, né? Tanto que quando em 2018 eu acabei tendo esse resultado positivo, uma das coisas que eu já briguei no meu partido internamente eu preciso ser presidente do partido pelo menos na minha cidade, né? E hoje eu sou presidente do PROS Cuiabá, porque a gente não quer ficar também nas mãos aí, muitas vezes, de dirigentes partidários que não dê essa oportunidade igual a homens e mulheres. E vamos falar também do Partido Republicano da Ordem Social, que eu fiz uma pesquisa sobre o PROS, inclusive a cidade de origem Planaltina de Goiás, uma cidade que eu conheço, tenho vários amigos, e tem aí um engajamento ligado ao digital muito forte, né? Desde das suas origens, das suas ideias, essa coisa do tributo, a luta pelo tributo, a gente vai falar sobre isso também. Mas só para complementar esse assunto da mulher, Gisela, o Brasil não foge aí da realidade. Aliás, Mato Grosso não foge da realidade nacional, né? O Brasil ficou na última pesquisa em 54º no ranking de representatividade feminina na União Interparlamentar Internacional. Isso é muito grave. O Brasil está em 54 no ranking da representatividade das mulheres, e as mulheres que têm uma força tão grande, uma luta tão grande por seu espaço, né? O empoderamento feminino, acredito que ele está crescendo, ele é visível, mas a gente vê aí que depois de algumas ações que vêm lá de cima, que a gente vai falar sobre isso também, vem voltando aí o machismo vem voltando a ficar um pouco mais naturalizado, a gente tem que combater isso da melhor forma possível, né? Exatamente. E o que é importante é não termos retrocessos, né? Começa-se aí a ter, por exemplo, uma fala de que não é necessário ter a cota feminina, né? O que eu não concordo, porque vejam que a cota feminina ela tem feito com que tenha se dado espaço, oportunidades para as mulheres poderem aí ter o seu lugar de fala, ter o seu espaço, né, poderem aí estar participando da vida política do seu município, do seu estado, do seu país, né, situação aí que na prática isso não se via, né, e hoje, na verdade, você tem, é claro, nós não podemos aí deixar de considerar que logo nos primeiros anos da legislação avança o número de mulheres. Aí, como quase tudo no Brasil se tenta um jeito para maquiar as coisas, começou a surgir aí a mulher laranja, enfim, essa situação de você ter pessoas praticamente emprestando o seu nome, né, para poderem cumprir as cotas, mas aí nós tivemos uma ação também bem forte da Justiça Eleitoral, o que tem colaborado bastante para tentar evitar com que essa situação aconteça, né? E muitas mulheres ainda muito resistentes exatamente a isso, porque quando se filiam ao partido, quando vão lá participar, colocam o seu nome e na hora H não recebem a ajuda do partido que deveria receber. E isso acaba desmotivando, né, muitas mulheres aí a participarem do processo eleitoral. Isso é uma prática terrível, né, Gisela? Vamos falar um pouco sobre esse processo eleitoral desse ano, que é um pouco atípico, né? A gente está falando aí do normal que não é normal, que vai passar a ser normal, quase 100% de digitalização. Como que está realmente a verba, né, para essas eleições? Haja vista, vamos falar do factualzão hoje. A senhora rompeu aí com o rei do porco, o Reinaldo Moraes, né, disse que ele não tinha como ajudá-la, saiu na imprensa hoje. Como é que a senhora está imaginando aí o investimento para voltar aí próximo ao público através das redes sociais? Como é que a senhora está projetando aí a sua campanha para esse ano eleitoral?
Então, eu vejo, na verdade, uma campanha eleitoral muito voltada para o digital, sim, né? Porque a pandemia não acabou, né? Nós ainda, quando encontramos pessoas, a gente não sabe se dá o famoso soquinho nas mãos, né? Se você aperta as mãos, se você abraça, não abraça, né? Hoje eu ainda encontrei algumas pessoas e falei, nós temos que aprender a sorrir com os olhos, né? Porque com a máscara fica uma situação super delicada. Então eu acredito que as redes sociais será o espaço ainda mais democrático, né? Para que a gente possa levar a nossa proposta até o cidadão. Eu acredito muito nisso. O corpo a corpo não vai acabar, né? Nós tivemos há pouco aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, né, o decreto do governador aí, já permitindo reuniões com até 100 pessoas para eventos sociais e 200 pessoas, eventos corporativos, né? Então, o que demonstra que vai ser possível, sim, reuniões menores, mas que vão poder acontecer respeitando as regras sanitárias. Então, isso, de fato, vai ser uma realidade. Então, eu penso num misto, né? Num misto de campanha, mais digital do que presencial, mas ainda vai existir, sim, o corpo a corpo. E para candidaturas, vamos colocar assim, franciscanas como a minha, né? Que são bem pé no chão, isso ajuda muito, né? Porque se torna mais barato, de certa forma, você poder conectar com o seu eleitor de uma forma virtual, né? Então, aqui não tem máscaras, né? Você com todos os eleitores, colocando aí o seu nome, a sua imagem, para poder as pessoas perguntarem, fazer os seus questionamentos, as suas observações. Então, isso é importante. Tá? Mas só para você deu uma picadazinha aí, né, no Rei do Porco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, nunca houve uma fala na minha parte, nesse sentido de que você não pode me ajudar. Pelo contrário, né? Na verdade, eu tive uma conversa muito respeitosa com o senhor Reinaldo, né? Com relação, sim, a essa questão de poder apoiá-lo ou não para o Senado, né? Respeito a candidatura dele e as escolhas, né? A grande questão mesmo é de compatibilidade mesmo de pauta, né? Principalmente de pauta, né? A gente sabe, não é segredo para ninguém, né, que é um candidato que busca muito o apoio de Bolsonaro para poder aí ser o candidato do Bolsonaro, né? Existem algumas situações, por exemplo, com os serviços públicos que não há coincidência de pauta, né, de luta. Então, eu acredito que na vida política, né, e eu quero sempre manter uma certa coerência com aquilo que a gente defende. Então, na medida que você encontra pessoas que você tem identidade de propósitos, é possível você coligar e caminhar junto, né? Então, é nesse sentido que acabou não dando certo aí a coligação, mas continua o respeito, continua a amizade aí ao pré-candidato a Senado, o Reinaldo Moraes. Então, só corrigindo o que a imprensa soltou, é falácia o discurso de que não houve ajuda financeira, é mais incompatibilidade de projetos, né? Exatamente. Ah, que bom. E aí hoje, né, já falando do Senado, Euclides Ribeiro, do Avante, vai receber o apoio aí do PROS e da senhora. Como é que a senhora vê o apoio, mesmo sendo de outro partido, do doutor Euclides? Então, na verdade, foi importante essa troca de apoios hoje que aconteceu, né? O Euclides Ribeiro é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo também, né? Mas o pouco que conheço foi possível aí analisar um pouco da sua história, das suas bandeiras de lutas, né? Uma que me chama bastante atenção e que é talvez a bandeira principal dele, é com relação aí à questão de diminuir um pouco essa concentração de rendas que hoje existe no estado de Mato Grosso, né? Nós sabemos aí que nós somos um estado muito rico, né? Principalmente pela questão do agronegócio, que é uma economia que nós temos que apoiar, sim, mas ela precisa estar na mão de muito mais pessoas do que o número de pessoas que existe hoje. Então, poucos se beneficiam verdadeiramente com a questão do agro, e quando a gente pega a cidade de Cuiabá, por exemplo, onde aqui nós não temos como plantar a soja, como plantar o milho, o algodão e etc., nós precisamos fazer aqui da nossa capital esse centro de excelência de serviços, porque é uma cidade prestadora de serviços. Mas, na prática, você acaba não vendo esse investimento para cá, né? Então, quando nós temos pessoas ali simplesmente defendendo aí o agronegócio, no sentido, por exemplo, de exportar
a nossa soja, só levar para fora e não trazer para cá, não beneficiar aqui, nós temos aí Cuiabá fora desse crescimento, fora do desenvolvimento, e Cuiabá precisa voltar a crescer, precisa voltar a gerar emprego e renda para a população, né, que não tenha acontecido, né, e principalmente num momento como esse, de pós-pandemia, né, onde a situação de desemprego, ela com certeza aumentou e nós precisamos ter solução para isso. E falando aqui de pós-pandemia, a gente vai contextualizar aqui para quem não sabe, em 2019 Cuiabá arrecadou 1,3 bilhão, né, comparado a 2015 foi um aumento de 300 milhões, né? Como é que a senhora vê aí a pós-pandemia e os reflexos da economia cuiabana, que, segundo Emanuel Pinheiro, em março, divulgou que poderia ter uma queda de 30% a 40% nessa arrecadação? Como é que a senhora vê a retomada econômica de Cuiabá após essa pandemia? Então, vejam que nós vamos ter que nos reinventar, né? Exatamente o que eu disse aí, nós precisamos abrir novas portas para a geração de emprego e renda na nossa cidade. Né? Nós temos aí, por exemplo, a agricultura familiar hoje, ela não tem um fomento aqui dentro para que você, de fato, veja essa agricultura familiar sendo incentivada. Né? Nós temos um rio aqui que passa, né, aqui ao lado do centro da cidade, que é o Rio Cuiabá. Né? Nós não temos nada que se desenvolva o turismo aqui dentro da nossa cidade. Né? Nós temos uma situação aí voltada para os incentivos fiscais que poderiam vir, de fato, para empresas que querem trazer a indústria para cá, que querem trazer o desenvolvimento para cá, acabam não acontecendo. Hoje os incentivos fiscais, eles vão aí para os amigos do rei, mas você não vê aqueles que verdadeiramente novos negócios vindo para cá, porque falta essa busca, né? Então, é lável hoje você aí andar no centro de Cuiabá e ver tanto comércio com placas de aluga-se, de venda-se, né? Tudo fechando e sem uma solução mais clara para isso, né? Hoje, no nosso próprio estado, você tem aí muita gente de fora vindo tratar do agronegócio aqui para o interior do estado, e Cuiabá poderia ser um centro de excelência de capacitação de mão de obra para hoje trabalhar com essas máquinas agrícolas aí, que são computadores ambulantes aí, né? Que, enfim, fazem toda a parte tecnológica desse desenvolvimento e muitas vezes vindo gente de fora para fazer isso. Então, Cuiabá precisa ter centros de excelência de capacitação para essa questão do agro, né? Nós precisamos sim ter aí como industrializar, né, essa riqueza que nós temos no nosso estado, para que a gente possa ser uma cidade sempre em desenvolvimento, em crescimento e conseguir recuperar essa queda na economia. O agronegócio, sem dúvida, ele consegue passar aí por várias crises ileso, né? A economia forte do nosso país, Mato Grosso está aí na frente, né? A gente só não utiliza ele de uma forma correta se a gente não quiser, né, Gisela? É o forte aqui do estado, a gente fala isso, que tem como fazer altas benfeitorias para a cidade, principalmente Cuiabá, como a capital do estado, que às vezes fica aí à deriva, né, podendo receber empresários, congressos, incentivar aí essa movida do agronegócio a nível nacional e internacional, né? Vamos falar agora de outra polêmica de hoje. Saiu aí uma pesquisa, né, hoje com a liderança aí, né, do prefeito Emanuel Pinheiro, de 38,1% à frente, Roberto França 14%, Abílio seguido 9,2% e você 6,3%. Como é que você vê aí essa pesquisa que saiu hoje para a corrida eleitoral da prefeitura? Houve vereadores aí que foram às redes sociais reivindicar a veracidade dessa pesquisa, as pessoas envolvidas nesse instituto de pesquisa. Como é que a senhora vê, né, o resultado, que até diz que 50% da população cuiabana, entre boa e ótima, vê a gestão de Emanuel Pinheiro? Quase 50%. Como é que a senhora vê esse resultado? Então, Yuri, na verdade, assim, primeiro que é importante o registro que não é esse o sentimento que eu vejo nas ruas, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, ora de forma eletrônica, por telefone, pessoalmente, né? E o sentimento que eu tenho das pessoas é o contrário, é de não verem a hora dessa gestão terminar, né? Até porque aí, semanalmente, mensalmente, existem escândalos de corrupção saindo, né? O povo cuiabano é um povo trabalhador, um povo honesto,
né? Um povo que já não acredita no rouba mais faz, entendeu? Então eles querem ter uma representação, seja na prefeitura, na Câmara, que de fato valorize as pessoas da cidade, né? Então, dentro desse contexto, eu estranho, sim, de certa forma, essa pesquisa por não corresponder àquilo que nós estamos ouvindo nas ruas, mas eu vejo com tranquilidade, por exemplo, o meu quarto lugar ali, porque nós não começamos a disputa eleitoral, né? Nós estamos numa pré-campanha, às vezes é muito simples aí o eleitor lembrar de quem está no comando hoje, até porque a mídia que se gasta hoje ela é extremamente exagerada, se gasta mais com mídia do que com leitos de saúde real, do que com teste para Covid, do que com a vida das pessoas, o que é lamentável a prioridade dessa gestão em publicidade, ao invés de trabalhar aí com as pessoas, mas enfim... nós temos aí, então, normal, essa questão de ver aí a atual gestão na frente. Não acredito que esse percentual seja real, mas, enfim, é um instituto de pesquisa, né, que está aí nisso, né, soube, e aí eu não tenho provas disso, mas que esse instituto de pesquisa é de propriedade de uma pessoa, cargo comissionado dentro da Prefeitura de Cuiabá. Então, isso tudo é para o eleitor, é aí que sabe, que está sentindo na pele, né, o que está vivendo em Cuiabá, poder fazer sua avaliação. Eu vejo com naturalidade, é interessante você começar aí com um índice em que você vê plenas possibilidades de crescimento, né? E que quando começar a disputa eleitoral, onde nós tivermos aí a oportunidade de poder dizer as nossas propostas, de poder pedir o voto, certamente aí nós vamos avançar nos números, né? E aí sim nós vamos ter como falar em pesquisa. Você vem aí com a força feminina, né, e uma política nova, né, querendo realmente trabalhar aí para uma Cuiabá diferenciada, e também a oposição, né, do prefeito. Como é que você vê a oposição, principalmente ali na Câmara dos Vereadores, dividida aí com essa pré-candidatura do Abílio, Velaton? Como é que você vê essa disputa? Três pessoas caminhando para o mesmo rumo ou não? Quais são as principais diferenças aí nos projetos dessa oposição ligada à Câmara de Vereadores e da senhora? Primeiro eu quero dizer aí para você, Yuri, do meu orgulho de como mulher, né, estar disputando a prefeitura da nossa capital. Né? Porque vejam aí, talvez seja aí, e espero que não, espero que venham outras mulheres para a disputa, né, do pleito aí à prefeitura de Cuiabá. Cuiabá nunca teve uma mulher eleita prefeita, né? Nós já tivemos aí vice-prefeitas que acabaram assumindo por algum período, mas não a eleição de uma mulher como prefeita. Então isso seria, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento desses 54% do eleitorado do Estado e aqui 51% de mulheres participando ativamente da vida política e querendo ver uma representação equivalente aí no Alencastro. Então vejam que isso é muito importante. Eu acredito que o voto das mulheres vai fazer total diferença nessa campanha, né? E hoje é um dia muito importante para nós. Dia 26 de agosto é o Dia da Igualdade Feminina, né? Então, que se celebra aí internacionalmente essa Parabéns. data. E que a gente faz aí, todo mundo que luta por igualdade, né? De gênero, essa igualdade dos salários, essa questão de você ter de fato uma igualdade real. Nós que lutamos sempre fazemos desse dia um momento de reflexão, né, com relação a tantos problemas que envolvem aí especificamente a mulher. E mas esse é um ponto. Abrindo só um parênteses, Gisela, que é importante falar isso, a gente vê aí, né, que tem um número mínimo de prefeitas mulheres no estado de Mato Grosso, e aquelas poucas que lideram em as cidades mais populosas, vamos dizer assim, mais conhecidas como Chapada, Sinop, Várzea Grande, elas vêm aí também de um legado dos maridos, né? Então, será que seria a primeira oportunidade da Prefeitura de Cuiabá vir da força feminina natural pelos seus méritos? Pois esse é um outro desafio, né? Eu sei que a nossa candidatura rompe aí barreiras, né? Rompe aí vários dogmas aí que vem seguindo, né? E algo também, só para nesse ponto dizer, né? Em 2018, com os votos que eu alcancei, que foram 50.682, e foram mais de 33 mil
votos na capital, eu acabei superando aí a nossa ex-deputada federal, hoje prefeita de Chapada, que é a Thelma de Oliveira, em votos na cidade de Cuiabá. Então, hoje eu tenho também no meu currículo, felizmente, né, aí o fato de ser a mulher com o maior número de votos a deputada federal na capital de Mato Grosso. Parabéns. Né? Eu vi Então, que é um sua número campanha que foi aí. bem árdua, né? Eu lembro no ano passado, quando eu entrevistei a senhora, o sacrifício da campanha, de chegar até a população e, assim, o orgulho de ter conquistado tantos votos com uma campanha tão tímida, né? Monetariamente falando, né? Sim, verdade. Tá cortando um pouco aí a questão da conexão da internet, né? Mas falando o outro ponto aí com relação a essa questão da oposição, né? Veja aí que nós temos uma oposição dividida sim hoje, né? Você tem o Velaton de um lado, o Abílio de outro, temos o Bucique possivelmente de outro lado, né? O Dilemário está junto ali com o Abílio, mas a gente não vê esse caminho para a união. Eu vejo de duas formas, né? Primeiro que eu penso que é importante, são pessoas com perfis bastante diferentes também, né? E eu vejo que é importante para Cuiabá você ter direito à opção, né? Muitas vezes aquele eleitor não vai votar, ele se desanima porque ele fala, não gosto de ninguém, ali não tem ninguém que eu queira votar, né? E essa divisão, de certa forma, amplia a democracia, o direito de escolha, essa participação, né, é sempre aí, acaba assim, de alguma forma, fomentando aquilo que a gente quer, que é aumentar aí essa participação popular. Então eu vejo, o que é importante é que ninguém desista, é que todo mundo chegue até o fim, colocando o seu nome, colocando as suas propostas, para isso, para que o cidadão, ele possa aí avaliar quem tem a melhor proposta para Cuiabá. Então, eu vejo saudável aí essas candidaturas, né? É claro que nós sabemos aí que quanto mais unidos tivermos, né, as chances de ganhar são maiores, né? Ninguém faz política sozinho, né? Então, a união ela é importante. Porém, é importante também termos múltiplas candidaturas. Isso vai favorecer o processo democrático. Falando nisso, as alianças, né, do PROS, como é que está esse andamento? PSL, o DC... A gente anunciou hoje com a Avante. Como é que está aí a composição das alianças para esse ano? Então, até o momento fechado mesmo, até por conta desse apoio ao Senado, nós temos o Avante, né? Mas estamos conversando com vários outros partidos, né? Não dá para adiantar nada, exatamente porque aí, e na política tem uma coisa, Yuri, que eu brinco, mas assim, eu estou aprendendo aí controlar a minha ansiedade, né? Porque tem muitos partidos que querem fechar aí as composições na convenção e fazer a convenção no último dia permitido por lei, né? O que, para quem sofre de ansiedade aí, é perigoso. Mas, enfim, faz parte do processo eleitoral e a gente está conversando muito. Né? E Cuiabá, eu acho que vai ficar aí. Vai ser lá no dia 16 de setembro, na última hora, né? É que vai ser do último tempo. Isso. Exatamente. Até porque o que é de praxe, né? Para quem não participa muito da vida política e está assistindo essa live, muitos querem aí ficar fazendo a sua pré-campanha, colocando o seu nome na disputa para ver se melhora na pesquisa, se avança, né? Para que lá na convenção saiba aí qual aí a utilidade de cada um, né? Vale a pena eu ir cabeça de chapa, vale a pena eu ir de vice, vamos juntar com quem, né? Então essa especulação ela existe muito na política, né? E é isso, daqui até o dia 16 de setembro é o prazo limite que a gente tem para poder fazer as ligações. Vamos agora apimentar um pouquinho, Gisela. 3 anos aí do escândalo do paletó, vídeo este que é polêmico nacionalmente, né? O prefeito está tentando reagir com obras, com mídia, para tentar reconquistar a população cuiabana. Como é que você vê o posicionamento da justiça e dessa população que apoia este vídeo? Cortou o seu áudio, eu não consegui ouvir mais sua pergunta. Eu só ouvi até o momento que você... Tá falhando um pouquinho, eu vou repetir aqui. 3 anos do escândalo do paletó, né? Como a senhora vê a postura da justiça e da população que apoia o vídeo?
Então, vejam que, né, já existia, Rui Barbosa já dizia que a justiça tardia também é injustiça, né? E eu vejo uma demora, né, na justiça de poder tomar uma decisão com relação a esse fato, né? O que é público e notório, né? Que surgiram, inclusive, vários memes na internet aí, que, embora sejam memes, é muito real. Quer dizer, uma imagem vale para te aplicar uma multa, né? Serve como prova para isso, mas não serve muitas vezes para você tirar alguém que está administrando milhões aí, de reais do povo, né? Então, são situações que são gravíssimas. Eu acredito que a imagem por si só diz tudo. Mais do que isso, né, nós tivemos aí uma CPI do paletó na Câmara de Vereadores, em que as pessoas que entregaram esse dinheiro afirmaram com todas as letras que é propina, né? Então, é uma situação que eu lamento pela postura dos vereadores da Câmara de Cuiabá, né, que votaram para que essa CPI não tivesse o resultado que a população esperava, né, e por isso aí já digo que acredito sim numa renovação de pelo menos 50% da Câmara de Vereadores, né, e que, na verdade, eu penso que a justiça para isso, a solução para isso vai ser no dia 15 de novembro. A população não vai perdoar esse tipo de situação e nós teremos aí de fazer justiça com o nosso voto, fazendo a nossa opção lá no dia 15 de novembro, votando corretamente. Com certeza. Gisela, uma das maiores bandeiras do PROS é a luta pela redução de impostos, né? A gente vê isso que é uma bandeira desde quando ele foi originalizado lá em Planaltina do Goiás. Como você pensa em trabalhar essa redução de impostos aqui em Cuiabá? Então, veja, o que realmente, né, a principal bandeira do PROS aí é a questão da reforma tributária. Só um parênteses para descontrair um pouquinho. Mandar um abraço para o presidente do diretório estadual, João Batista, ao qual eu gosto muito dele. Não poderia deixar passar em branco. Desculpa, porque senão eu não conseguiria falar dele. Pessoa é muito gente boa, um grande político. Verdade. Verdade. Está com uma missão grande agora com o presidente da Assembleia Legislativa, né? Com certeza. Nos próximos dias. E veja, então, então a reforma administrativa, de fato, é a principal bandeira do PROS no plano nacional, né? E com relação a isso, vejam que há sim uma necessidade de redução do número de impostos, né? Do PROS de maneira geral. O que é importante deixar claro aqui para o cidadão que está nos acompanhando? Que no município, na verdade, nós temos dois impostos aí, né? Que são cobrados diretamente aí do contribuinte, né? Que na verdade pesam mais, que é a questão do ISS, né, para quem presta serviço aí no município, e você tem essa situação aí do IPTU, né, que é o imposto aí que se paga para o município. O que eu vejo hoje, na verdade, com relação ao IPTU, há uma necessidade de reavaliar, sim, a questão dos últimos aumentos de IPTU que tiveram na cidade, né, para você, muitas pessoas descontentes com o aumento que se teve, em detrimento do pouco investimento que se teve aí nos seus bairros, né? Então, a gente tem ainda muitos bairros em Cuiabá com problema de iluminação pública, né? Nós temos muitos bairros em Cuiabá com problema na questão da coleta do lixo, né? Que hoje nós está embutida aí nessa questão do IPTU. Nós temos aí muitos problemas em Cuiabá com essa questão de calçadas, né? Enfim, situações que são retribuídas aí, são contrapartidas do imposto. Então, eu vejo, sim, no IPTU uma necessidade de, na verdade, de reavaliação da forma como ele está sendo cobrada, né? E isso depende de estudos, né? Precisamos, sim, avaliar, né? Por exemplo, um projeto que funciona muito bem em vários municípios, mas que Cuiabá não pegou, a questão da nota cuiabana, né? Que você vê essa possibilidade de você ter aí um retorno, né, da exigência da nota fiscal na prestação de serviço e, ao mesmo tempo, né, você ter o prestador de serviço emitindo nota, né, seja para quem emite a nota, seja para quem, na verdade, compra e paga seus impostos, você tendo uma contrapartida, sempre ela é muito melhor para todos, né? Então, aqui em Cuiabá, infelizmente, não houve esse incentivo aí para a nota cuiabana, houve no início, quando se criou o projeto, depois acabou, então precisa ser feito uma análise nesse sentido, né? No mais, o que a gente tem aí
o que eu vejo, e aí é importante a gente falar nisso, né? Cuiabá, por ser a capital do estado aí, muitas vezes, essa questão do alinhamento com o governo do estado, no que se refere à questão do ICMS, é preciso, né? Uma coisa que precisa acontecer no nosso país como um todo, né? Acabou a eleição, na minha opinião, acabaram as rivalidades políticas. Você é prefeito de uma cidade, você tem que se dar bem do ponto de vista político, aí de ganho para o município, seja com o governo do estado, seja com o governo federal, né? São entes que são independentes entre si, mas que precisam de uma harmonia, né? Para que aí se flua essa questão, da questão aí que vem de contrapartida dos impostos, né? Eu falei há pouco para você que é preciso você ter um incentivo fiscal real dentro do município para você querer ter empresas aqui. E um incentivo fiscal real, ele parte, por exemplo, do ICMS. ICMS é um imposto que é do governo do estado. Se eu não tenho um bom relacionamento com o governo do estado para a gestão, como é que eu trago isso? Né? Então aí, vejam a importância, né, de você superar aí, vaidade pessoal, essa situação e pensar primeiro no povo, né? Coisa que hoje a gente vê que não acontece, por exemplo, entre prefeitura e governo do estado. Eu sempre falo que o político ele tem que governar para o povo, os eleitores dele, e não para reeleição. Então, se a gente for pensar em reeleição, o sucessor, a cidade permanece do mesmo jeito, com a mesma problemática, e projetos são só maquiados ou reformulados para dar ego para o novo político. Isso não deve existir. A gente acabou com essa velha política, já chegou a hora da gente reformular, a gente está do lado do povo, não de partido, não de sucessão, não de reeleição. Né, Gisela, eu sempre falo isso, eu que sou militante do povo. Verdade. Eu não poderia deixar de passar, a gente tem 10 minutinhos só, para o Instagram não derrubar a gente, mas eu queria falar de um lado mais descontraído, um lado mais humano da Gisela. A Gisela é mãe, é mulher. Como que faz, Gisela, para conciliar essa pré-candidatura que já começou um turbilhão, mesmo na forma digital e presencial, com a família, com os filhos? Como mostrar para o povo o lado mulher e mãe? Eu acho que é tão importante a família estar presente hoje nessas eleições, né? Verdade. Veja só que, na verdade, a mulher sempre fala que a gente tem dupla jornada, né? E esse período aí, principalmente de pandemia, desse trabalhar o home office e tudo mais, na verdade, eu falo que eu tô com tripla, quarta jornada, porque o celular não para de tocar, os e-mails não param de chegar, né? E eu tô com live praticamente todos os dias, né? E quando a gente não tá em live, a gente tá em reunião eletrônica e online também com todo mundo. Então, realmente está sendo uma grande ginástica, né? Embora a gente só engorda. Com todo respeito, a gente só engorda. Essa ginástica, ela é muito intelectual, é do corre-corre, mas, enfim, em casa a gente acaba comendo mais um pouquinho também. Enfim, e aí vejam que dentro desse contexto, né, essa valorização dessa dupla, dessa tripla jornada, ela precisa acontecer, né, para que a gente consiga, de fato, ter essa valorização da mulher. Né? Eu comentava com meu marido, né? Falei assim, você jamais, né? Um homem jamais pode chegar, muitas vezes você chega para cumprimentar, vai falar da família, e você fala assim, o que sua mulher faz? A minha mulher não faz nada, tipo assim, porque ela é dona de casa. Você não faz nada, meu marido está sabendo, né, na pandemia, o que é cuidar de casa, entendeu? Porque aí todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se virar, né? E aí o quanto dá trabalho isso, né? E a gente tem visto aí no cenário nacional, no cenário estadual, uma destruição dessa valorização, né? Vejam que a mulher, ela se aposentava num intervalo de 5 anos a menos do que o homem, exatamente por quê? Para que, por esse reconhecimento da nossa luta aí, pela essa dupla jornada, né? De ter aí que trabalhar fora, você chegar em casa, colocar tudo em ordem novamente, você já acorda trabalhando, né, deixando a casa em ordem para sair trabalhar fora, né? E nós tivemos aí derrota, tanto no Congresso Nacional, quanto aqui na Assembleia Legislativa, com relação a isso, né? Então, a mulher pulou aí de 55 anos, que podia se aposentar, agora em Mato Grosso é com 62 anos, né? Então, você tem aí isso acontecendo sem uma regra de transição justa, né? Então, são situações bem complicadas e a gente precisa, sim, né, que eu vejo que diante dessa pandemia, onde esse novo normal aí, que o pessoal tem dito, mudou muita coisa, eu penso que muita coisa veio para mudar mesmo, né? Porque a gente viu aí que a tecnologia, ela ajuda, sim, em muitos pontos,
né? Quantas vezes eu falava, cara, quantas vezes eu tive que viajar tanto para resolver problemas, hora para Brasília, hora para o interior do estado, e agora a gente faz isso num dia só. Você vai para Brasília, você vai para São Vai para Paulo, todos os lugares, você vai lá né? para Sinop e resolve tudo e não precisa sair de casa, né? Então, assim, isso podia ter sido feito há muito tempo, né? Quantas noites sem dormir e evitar risco de vida até nessa estrada que a gente poderia ter feito. Então, eu acho que isso fica, isso não muda mais, né? Nós aí antecipamos 10 anos em meses, né? E isso vai ficar. Mas o que a gente quer muito é que essa vacina surja logo também, para a gente poder, voltar a abraçar todo mundo, a beijar todo mundo, né, a ter esse carinho recíproco. A aglomeração que eu vejo que gostosa, né? Com certeza, né? Quem não gosta aí, cuiabano, não fica no quintal, no domingo, embaixo da mangueira, comendo uma carninha assada, né? Não vira. Então a gente precisa voltar. Com certeza. Gisela, não pude deixar de falar das 2.668 mortes, né, divulgadas hoje e quase 90 mil casos confirmados aqui em Mato Grosso. Quero mandar meus sentimentos a todas essas famílias que perderam histórias, perderam amores, perderam vidas, né? E a gente não pode deixar de sensibilizar, por mais que a gente esteja tendo alguns avanços tecnológicos, alguns avanços que eu acredito que o home office vai permutar aí por muitos anos ainda, que os empresários viram que é uma boa para as empresas em alguns aspectos, mas eu queria repartir com você, né, esse sentimento dessas famílias que perderam. E para finalizar, você falar um pouco só sobre as medidas adotadas, né, na prefeitura, no estado, a respeito da gestão da pandemia, né? Você acha que foi realmente exitosa as ações adotadas aqui em Mato Grosso, com quase 3 mil mortes? Não, foram desastrosas, né? Infelizmente foram desastrosas as medidas que foram tomadas, né? Eu sei que exigir do gestor a perfeição é complicado porque tudo é novo e a gente não sabia. Mas você maquiar números, você não aproveitar um dinheiro que está no caixa para salvar vidas, né? E você aí maquiar, quer dizer, Cuiabá, por exemplo, não foram feitos novos leitos. Nós pegamos o leito do pessoal que fazia cirurgias eletivas e transformamos em leito Covid, né? Nós pegamos aí pediatria, transformamos aí em Covid, né? E nós não tivemos exatamente a criação de novos leitos, né? A testagem que poderia ter, né, iniciado há muito tempo, ela não aconteceu, ela veio acontecer pelo governo do estado agora, muito já no final, depois de muitas mortes terem acontecido no nosso estado, né? Você via aí que a atenção à rede primária, que acredito que deve ser a obrigação de todo gestor, que é você exatamente aí fazer o trabalho de prevenção, mesmo já dentro da pandemia, ele não aconteceu, né? Quem precisou ir numa UPA com sintomas, viu todo mundo junto e misturado ali, quem estava com sintomas, quem não estava com sintomas, enfim, uma gestão totalmente despreparada, né? Todos acompanharam aí os decretos desastrosos que nós tivemos também, né? Que se teve que revogar, publicar à noite e no outro dia cedo revogar. Por quê? Porque parece que não se sabia que o Estado estava sem comando, a cidade sem comando. Então isso foi muito grave, né? Essa falta de exercício aí entre o governo federal, estadual e municipal muito ruim. Só o povo se prejudicou e eu me solidarizo também com todas as famílias, né, que perderam seus entes queridos, né? Eu perdi muitos amigos aí também nessa luta, né? E a gente fica numa sensação de impotência muito grande, né? Quando nós tivemos aí o sistema de saúde colapsado, né? Sem UTIs, o desespero das pessoas em querer ter um espaço para poder cuidar, tentar salvar seu ente querido. Isso foi o cenário de guerra mesmo, que a gente já viveu, não acabou, ainda tem muita gente morrendo e nós precisamos ter muito cuidado. Não podemos brincar, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa muito grave, né? E nós precisamos aí incentivar essa descoberta da vacina o mais rápido possível. Que Deus abençoe logo e mande essa vacina, pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais ver tragédias, né, as pessoas perdendo vidas. Mas, Gisela, para terminar com a energia um pouco mais positiva, que a gente não vai desmerecer, desrespeitar esse número de mortes,
Mas eu quero dizer a você que eu acompanho a tua trajetória desde quando eu cheguei aqui em Mato Grosso há 3 anos atrás. A gente já teve outras oportunidades de entrevistas. Te desejo toda a sorte do mundo, que a sua campanha, pré-campanha e campanha, seja de uma forma suave, leve, empática com as pessoas e que Cuiabá realmente ganhe o prefeito que merece. E é isso que eu desejo para você. Obrigado pelo seu tempo que está corrido, sua disponibilidade, o seu excelente trabalho feito à frente do PROCON e que a gente se encontre outras vezes. A gente não falou sobre tudo porque realmente é muita coisa. Transporte, a gente ia falar, um pouco mais de educação, mas terão outras oportunidades, eu tenho certeza. Quero agradecer imensamente o teu tempo e tua simpatia. Eu que agradeço, Yuri, a você, a todos que estão assistindo essa live, né, dizer da importância de espaços como esse para que a gente possa se conhecer melhor, né, agradeço aí toda a energia positiva para nossa campanha, né, porque nós vamos precisar, vai ser um jogo duro, um jogo pesado, mas que nós estamos muito otimistas aí, porque nós estamos aí acreditando no sentimento das pessoas. Peço aí que as pessoas me acompanhem para saber mais das propostas. GiselaSimona.oficial é o meu Instagram, é o meu Facebook, onde vocês vão poder aí saber um pouco mais das propostas aí, seja nessa pré-candidatura e lá na campanha. Tá? Obrigada aí pela oportunidade. Que bom, e agradecer você que está assistindo a gente agora ao vivo e depois no YouTube, no LTV Brasil. Segue Gisela Simona para você realmente acompanhar as propostas. Tá tudo online, estão fazendo um trabalho excelente. Inclusive, parabenizo sua equipe pelo trabalho digital, que está bem didático, bem interessante. E você segue ela e agradecer também a mais de 1 milhão de visualizações que a gente já tem no YouTube. Apenas em 4 meses, com notícias de entretenimento, jornalismo e agora política, que é necessário falar sim, é importante. Boa noite, Gisela, que você tenha uma jornada aí abençoada e que todos os méritos sejam alcançados. Amém, obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal, até mais. Olá, você de casa, mais uma vez, eu invado o teu celular, a tua televisão com assuntos de extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Olha o gato louco. eu. Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.